Bom sabadão, 8 de novembro, sejam bem-vindos, meus queridos amigos, intervencionistas, patriotas, brasileiros em geral, meus amigos de infância, que me assistem muito na minha live. Eu agradeço a presença de cada um. Alguns nomes que não foram falados aqui, não tem problema. Eu vejo cada um depois na live, nos comentários. Então, sejam bem-vindos, de coração mesmo, a presença de cada um. Bom, nós, como eu sempre repito, estamos vivendo no Brasil um tempo difícil, muito difícil. Aparenta que tudo está certo, tudo está tranquilo, mas não. Gente, os políticos, em geral, Congresso, deputados, senadores, os políticos são pior que prostituta. Desculpe a linguagem, o tema, mas é uma verdade. E você vai entender lá na frente. Os políticos do Brasil são piores que prostitutas, porque estão entregando as riquezas do Brasil para outros países, comunistas, fabianos, entregando para a família Rothschild, que é a família que detém a metade, mais da metade, de toda a riqueza do mundo. Os políticos estão entregando, todos estão entregando. Hoje nós vemos, por exemplo, o STF. Todo mundo está preocupado porque o STF está dando induto de Natal para os presos, porque o STF está querendo aprovar o aborto, aprovar a pedofilia e tantas outras coisas. Gente, não é novidade nenhuma isso. Nós já sabíamos que isso iria acontecer. Avisamos que isso iria acontecer. Quando nós falávamos para as pessoas não irem para as eleições, é porque quando você aceita o sistema, quando você aceita eleições, você legitima todo um pacote. E o STF vem junto, os deputados vêm junto. Só para você entender, tem muitos aqui que são casados. Pensa comigo. Quando você casa com uma pessoa, você não casa apenas com as qualidades dessa pessoa. Você casa com um pacote inteiro, com qualidades e defeitos. E muitas vezes esses defeitos são muito grandes. Então, quando você aceita o sistema político, comunista, maçom, no Brasil, e você vai para as eleições, você legitima todo o sistema. Inclusive, o STF, que faz parte do sistema. Então, para quem foi para as eleições, eu sei que a metade da população brasileira não aceita o sistema e não foi para as eleições. Mas, infelizmente, a outra metade foi e legitimou o sistema. E hoje o STF está aí. Mas é só o começo, gente. Tem muita coisa pior acontecendo que você não faz ideia. Muita coisa pior que você não faz ideia. O Brasil, com a saída dos militares do poder, em 1985, o poder foi entregue para os civis. E a partir daí, os políticos criaram leis entregando
o Brasil, a Amazônia, para outros países. Gente, a Amazônia, ela é a mais rica de todo o planeta. Não existe no planeta um lugar mais rico que o Brasil, que é a Amazônia. Na Amazônia, você encontra uma biodiversidade que não existe em nenhum lugar do planeta. Na Amazônia. Na Amazônia você tem diamantes, ouro, urânio, nióbio, grafeno. Você tem plantas, onde lá existem pesquisadores que essas plantas, elas trazem a cura de muitas enfermidades. Então o Brasil, a Amazônia, ela é muito rica. É muito rica. E outros países sempre estiveram de olho na Amazônia. E outros países adentraram na Amazônia. Só para você entender o que está acontecendo. O governo do Brasil está a serviço de outros países, da família Rothschild, do comunismo, da maçonaria, de outros países. E estão entregando o Brasil para esses países. Só para você entender, na Amazônia está havendo demarcação de terras, para os índios. Só que quem está por detrás das demarcações são esses países, são as ONGs. No Brasil, nós temos mais de 270 ONGs internacionais. 100 mil ONGs estão na Amazônia. Essas ONGs, elas servem justamente para elas se fixarem na Amazônia. E daí o que acontece? A FUNAI está a serviço dos outros países, da família Rothschild. E a FUNAI faz a demarcação das terras. Quando você faz uma demarcação de uma terra, ninguém pode entrar nessa terra. Nem o brasileiro, nem os índios e nem o exército do Brasil podem entrar nessa terra. Foi feita uma lei pelo Fernando Henrique Cardoso, e eu quero que você entenda uma coisa aqui. No Brasil não existe direita e esquerda. O brasileiro precisa entender isso. Direita e esquerda é face de uma mesma moeda. Todos estão juntos. O FHC, Lula, Fernando Collor de Mello, todos estão juntos. E na época, Fernando Henrique Cardoso, ele elaborou leis, fez leis para que fosse dado terra aos índios, fosse demarcada as terras para os índios. Só que essas ONGs, elas estão por trás de todo esse processo para poder fazer uma intervenção na Amazônia. Toda a Amazônia, praticamente, quase toda, está sendo entregue para outros países. E isso é um fato, porque o que está acontecendo no Brasil é que essas demarcações, eles estão pegando os solos onde tem diamante, ouro, minérios preciosos, plantas medicinais que podem curar vários tipos de doenças. E essas terras estão sendo demarcadas. O que eles fazem? Eles colocam uma tribo de índio em cima dessa terra e eles começam a explorar essa terra.
Então, essa história de demarcar terra, de preservar o meio ambiente, preservar a Amazônia, é uma forma de entregar a Amazônia para esses países, outros países, principalmente a China e países comunistas. Um exemplo, a Raposa Serra do Sol e outros lugares onde tem grande riqueza de diamante, de ouro, minério, tem nióbio, urânio. Toda essa riqueza está sendo entregue. Mas para não invadir a Amazônia, assim, para não assustar o brasileiro, o que eles fazem? Eles usam os índios. Então foi criada uma lei pelo Fernando Henrique, até mesmo pelo Lula, na época, pela Dilma, onde essas terras demarcadas ninguém pode entrar. Nem o exército brasileiro. E nem os índios. Em 2005, né, quando muitas terras estavam sendo demarcadas, mais de 24 locais de riquezas na Amazônia, a Raposa Serra do Sol é apenas um, entre tantos outros. Só que na Raposa Serra do Sol, as pessoas, o povo lá, eles lutaram para não entregar a terra para as ONGs. E o que aconteceu? Se reuniram o povo em Roraima, se reuniu tribos indígenas para combater essa homologação, essa entrega das terras para os índios. Por quê? Porque quem está por trás dos índios são essas ONGs, são empresas da família Rothschild, que é dona de mais da metade do planeta, que eu já havia falado nas outras lives. Se você ver as outras lives sobre a família Rothschild, você vai entender. No Brasil, eles são dono praticamente da metade da Amazônia. A família Rothschild criou várias ONGs no Brasil. Uma delas é a WWF, né, que está por trás de um projeto para que a Amazônia seja entregue para todos os países. Eles estão entregando a Amazônia, a metade do Brasil, que contém grande riqueza para outros países. E a WWF, ela requer da família Rothschild, ela recebeu a autorização em 95 do Fernando Henrique Cardoso, uma autorização federal, né, para atuar no Brasil como ONG. Entendeu? Então, onde está a demarcação das terras das tribos indígenas, lá atuam outros países internacionais, a mando da família Rothschild, explorando diamantes. Os Rothschild, eles exploraram no Brasil mais de 6 bilhões em diamantes, que foram explorados e mandados para fora. E o Brasil chupando o dedo, não cobrando impostos e entregando a Amazônia para esses países. Eu vou passar um link abaixo depois de um general que ele fazia denúncias há algum tempo atrás. Há algum tempo atrás, o exército ele tentou invadir uma terra, invadir no sentido que ele estava fazendo, né, uma inspeção na Amazônia e de repente foi abordado por homens armados que atiraram no exército. E o exército foi, e lá na Amazônia eles não puderam entrar,
porque continha uma placa lá, dizendo que aquele local, aquela demarcação, era proibida a entrada de pessoas e até mesmo do Exército Brasileiro. Então, dentro do Brasil, foram criados outros Brasis, onde quem manda são os países internacionais. O chinês, os comunistas e etc. Então o Brasil está entregando, com a saída dos militares do poder, em 64. Começou a ser criado leis para que fosse entregue a Amazônia para outros países estrangeiros. Quando Fernando Henrique, em 1995, ele assinou a OIT 169. O que é a OIT 169? É o desmembramento da Amazônia em 217 nações, tribos indígenas. Você vai desmembrando para que esse processo seja fácil, uma intervenção internacional de fora no Brasil e tomar a Amazônia, que contém toda a riqueza, a maior riqueza do mundo está na Amazônia. E as ONGs, que foram comandadas pela família Rothschild, ao qual a esposa do Fernando Henrique também comandou, a Ruth Cardoso, desviaram, na época, mais de 270 milhões. Houve CPI. Depois eu vou passar alguns links aí embaixo para você entender sobre a questão da terra indígena, como que funciona. Mas por que eu digo isso para você? Porque os políticos, eles sabem de tudo isso, desde a saída dos militares. Aí você pergunta, Albarim, mas por que os militares não intervêm? Porque o povo brasileiro quer pão e circo. O povo brasileiro quer eleições, quer o sistema político comunista instalado no Brasil. O povo quer isso. O Exército, as Forças Armadas, foi criado uma Constituição comunista no Brasil de 1988, que foi dado poder primeiro ao poder executivo, legislativo, judiciário, e colocou o Exército Brasileiro lá embaixo, em termos de poder. Então o Exército, as Forças Armadas, elas vão agir com o apoio do povo brasileiro. Em vez de todo o povo brasileiro ir às ruas clamando por uma intervenção militar, fechando o Congresso, o Senado, a Câmara de Deputados, fechando o STF, porque com uma intervenção militar você fecha tudo. E é instaurado um tribunal militar no lugar do STF. Essa é uma intervenção militar. Mas o povo não. Queria Bolsonaro, queria eleições. E a política, os políticos, eles estão todos juntos. É isso que as pessoas não entendem. Eu vou passar um vídeo aqui depois para você entender. Veja bem, a ministra que foi escolhida agora, até mesmo por Bolsonaro, a Damares Alves, se eu não me engano, é a pastora, né? Ela é assessora do Magno Malta. O Magno Malta, se você pegar alguns vídeos
alguns documentos, algum tempo atrás, você vai ver que o Magno Malta sempre defendeu o PT, o Lula, a Dilma. O Magno Malta é aquela história do político que é pior que uma prostituta. Entrega o Brasil para todo mundo. Se você pegar os vídeos, que eu vou passar um link aqui embaixo, desmascarando o Magno Malta, Bolsonaro, Feliciano, num vídeo descendo o cacete no Magno Malta, que defendia o Lula. Depois vem o Magno Malta e fica com o Temer. E depois o Magno Malta vem e apoia o Bolsonaro. E aí então o Magno Malta recebe uma pasta que é os direitos humanos e a FUNAI. A FUNAI ali está junto com a assessora, a pastora que é assessora do Magno Malta. Ela recebeu essa pasta dos direitos humanos e da FUNAI. Mas aonde eu quero chegar com isso? A FUNAI está a serviço dos países, da família Rothschild, dos comunistas, dos sionistas, da maçonaria. E o Magno Malta recebeu essa pasta. Ele que esteve com todo mundo, com Lula, com a Dilma, com Temer, e que está com o Bolsonaro. A FUNAI faz a demarcação das terras. Só que essa demarcação, ela não é entregue aos índios. Ela é entregue para as ONGs, que exploram toda a riqueza no Brasil. A FUNAI, quando vê uma terra rica em diamante, nióbio, rica em ouro, que contém riquezas absurdas, a FUNAI faz a demarcação dessa terra. E essa demarcação, ela não contém índio lá nessa terra. Mas essa terra é entregue às ONGs. E ninguém pode entrar nessa terra. Nem o Exército Brasileiro. E essa terra, ela é explorada pelas empresas da família Rothschild. Pela maçonaria, pelo comunismo, pela China, por todos. Ela está sendo entregue. Então eu sei que é difícil. Muitos dizem assim, mas Albari, os generais não estão assumindo os ministérios? Eles não vão assumir em janeiro? Queira Deus. Queira Deus. E nós só vamos saber de que lado alguns generais que estão assumindo o ministério de Bolsonaro, nós só vamos saber em janeiro. Quando esses generais, se eles assumirem o ministério, nós vamos saber de que lado eles estão. Porque não é porque são generais, é que são das Forças Armadas do bem. Porque Hugo Chávez, da Venezuela, era militar. E o que aconteceu? Implantou a ditadura comunista. Então nós só vamos saber de que lado que esses generais estão em janeiro. Mas o fato é que nós, intervencionistas brasileiros, nós temos que monitorar todo esse pessoal. Todos e todos. Nós, brasileiros, nós vamos ser aqueles cachorros, cães farejadores. Nós vamos estar lá, a cada passo dado por esse povo. Nós acreditamos em uma intervenção militar. Só que a maneira como os militares estão entrando na política, nós temos que ver se essa maneira de agir é
O exército brasileiro não. Eu prefiro esperar para ver. Eu não acredito. Porque tem muitos generais que são políticos. E os políticos, eles fazem parte de todo o sistema. Quando saiu os militares em 64, que os civis assumiram o Brasil, começaram a criar leis, entregando o Brasil, as riquezas do Brasil para outros países. Entendeu? Então o Brasil foi entregue. E muitos políticos que fazem parte da equipe de Bolsonaro sempre estiveram juntos com o Lula, com a Dilma, com o Temer, que é o caso do Magno Malta, que também já foi investigado muitas vezes. E o caso foi abafado. Então não pense que o Magno Malta porque defende contra isso, contra aquilo. É apenas um pano de fundo. O que eu quero ver realmente é se está havendo uma intervenção militar, como muitos acreditam. Não podemos negar que muitos generais estão assumindo o alto escalão no Brasil, muitos ministérios. Nós temos o Augusto Heleno, que está assumindo o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Nós temos o Fernando de Azevedo, ministro da Defesa, o general Carlos Alberto Santa Cruz, Secretaria do Governo, o general Mourão, vice. Isso no alto escalão. Nós temos em todo o Brasil, em vários estados, generais, coronéis, assumindo secretarias. Só que nós só vamos realmente chegar a uma conclusão se está havendo uma intervenção militar pela política em janeiro. Porque nós temos que perceber os frutos. Já não dizia Cristo que pelos frutos você conhecereis a árvore? A equipe do Bolsonaro não assumiu. Os generais não assumiram. Só que nós estamos pagando um preço muito alto. O povo que legitimou eleições no Brasil está pagando um preço muito alto. Porque o Supremo Tribunal Federal é indicação do presidente. Faz parte do sistema. E eles estão dando várias canetadas. Por isso que Supremo já quer dizer Supremo, está acima de todos. Não existe ninguém acima do Supremo. Foi dado poderes ao Supremo. Supremo Tribunal Federal. É eles que julgam tudo no Brasil. Foi dado poderes. E o Supremo Tribunal Federal, hoje, eu não tenho vergonha do Supremo Tribunal Federal, do STF. Eu tenho nojo. Eu não tenho vergonha do STF. Eu tenho nojo. É diferente. Sabe quando você tem nojo de alguma coisa, de uma comida, de um comunista, quando você tem nojo da maçonaria, quando você tem nojo da família Rothschild, que criou várias guerras, que matou milhões de pessoas, quando você tem nojo de Hitler, quando você tem nojo de Lenin, que fundou lá o comunismo, quando você tem nojo de Stalin, quando você tem nojo do Lula, nojo, não é vergonha, é nojo mesmo. Quando você tem nojo do Fernando Henrique, quando você tem nojo de pessoas que defendem um político, defendem outro, sendo que todos estão juntos.
É isso que eu tenho nojo. Eu não tenho vergonha. Quando você fala em vergonha, dá a impressão que é algo, sabe, que você é tímido. Não, é nojo. É asco desses políticos. É nojo do Magno Malta, que se vende igual uma prostituta. Defendeu Lula, defendeu Dilma, defendeu Temer, defendeu Bolsonaro para ganhar um cargo a serviço desses países estrangeiros que estão no Brasil levando nossas riquezas. É isso que está acontecendo. Eu tenho nojo desse povo. Não é vergonha, é nojo. Eu não estou aqui atacando o Bolsonaro, porque o que nós temos que entender é que o sistema político comanda todas as eleições no Brasil. E esse sistema é comandado pela maçonaria, pelos comunistas, pelos sionistas, pelos Illuminatis, por todo esse poder que vem de fora. E os políticos, em vez de defender o Brasil contra esses países de fora, foi assinado uma lei, um acordo, em 1995, pelo Fernando Henrique, onde a Alemanha, onde o Banco Mundial, onde as ONGs iriam fazer as demarcações das terras indígenas no Brasil. Mas quando nós falamos em terras indígenas, são locais onde contém riquezas enormes de diamantes, ouro, nióbio, grafeno, riquezas onde contém urânio, plantas que trazem a cura do câncer e de várias doenças, são entregues para esses países lá fora, para a China, para vários países, para a Inglaterra, para a família Rothschild, que é dona da metade de todo o planeta. Está na mão da família Rothschild. E nós, brasileiros, precisamos acordar. Graças a Deus estamos acordando. Porque a metade do povo brasileiro não foi às urnas. Nós queremos uma intervenção militar. Mas uma intervenção militar que feche o Congresso, que feche a Câmara dos Deputados, que feche o Senado e que assuma uma junta militar, que se instaure um Supremo Tribunal Militar e que o povo brasileiro monitore o Exército Brasileiro. Não é colocar o Exército lá dentro, que eles façam o serviço. Gente, uma intervenção militar no Brasil, só com os militares, não vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil é muito mais grave. O presidente é a cereja do bolo. O problema do Brasil é muito mais grave. Porque o comunismo, a maçonaria, o sionismo, os Illuminatis se infiltraram em todas as instituições do Brasil. Você tem hoje as universidades comandadas por comunistas, maçons, professores de esquerda que dominam as universidades. As igrejas. Sou católico, graças a Deus. Se você é evangélico, não tem problema. Mas falando da Igreja Católica, que hoje tem um potencial dentro do cenário, a CNBB,
que foi criada por comunistas, que não é a Igreja Católica, mas é uma ONG infiltrada dentro da igreja, de padres, de bispos, que são teólogos da libertação, que defendem o socialismo, o comunismo. Entendeu? Todos estão envolvidos na mídia. A Globo comunista, a SBT comunista, se infiltraram em todos os sistemas. Então não adianta trocar o presidente. O presidente é a cereja do bolo. Você tem que fazer uma intervenção em todas as instituições. E os militares não fazem isso sozinhos. Eles precisam do povo. E no Brasil nós não temos direita. Nós temos uma esquerda comunista, maçônica, instalada no Brasil. Isso é o fato. O que aconteceu? O comunismo, quando nós falamos em esquerda, nós estamos falando de comunismo. Quando tomou o Brasil após a saída dos militares, eles criaram uma falsa direita, uma direita canhota, que é o PSDB, que é todos os partidos que são de esquerda, como se fosse direita. Então todos estão juntos. Nós precisamos de o povo se mobilizar. E o povo está se mobilizando. O povo precisa ficar atento a tudo. Hoje tem muita gente reclamando do STF. Ora, mas se você aceita eleições no Brasil, o STF faz parte desse pacote. Vem junto com as eleições. O STF é indicação do presidente. Então, se você não queria o STF, não deveria aceitar eleições no Brasil. É muito simples, muito prático. Agora, é muito mais complicado. Porque quem vai tirar o STF? O presidente não tira. O presidente indica os ministros para o STF. Essa que é a realidade do Brasil. E é por isso que nós, intervencionistas, nós, brasileiros, patriotas, temos que lutar para defender o Brasil contra os países estrangeiros. Não tenho nada contra. Você pode ter parcerias, mas o que você não pode é entregar o Brasil, as riquezas do Brasil, para todo esse povo de fora, para as ONGs, para a maçonaria, para o comunismo, que já estão no Brasil. E nós temos que tirar esse povo, essas ONGs, que estão explorando o Brasil. Eu vou passar os links abaixo, a hora que eu terminar a live. Não perca esses links, assistam da verdadeira história dessas ONGs, das homologação das terras no Brasil, feita por esse povo, pela FUNAI, pelo governo, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos a serviço do sistema. Se vai mudar alguma coisa em 2019, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Mas dificilmente vai haver um combate a essa entrega da Amazônia, das riquezas do Brasil, a esses países que vêm de fora. Alemanha, França, China, todos. Essa história de entregar as terras para os índios, isso daí não existe. Porque os índios não estão recebendo as terras. Quem está recebendo são as ONGs internacionais,
que estão explorando diamantes, ouro, riquezas em geral no Brasil. E os índios estão chupando o dedo. O brasileiro está chupando o dedo. Enquanto o Brasil morre, definha nos hospitais, enquanto morre 70 mil homicídios no Brasil por ano, esse povo está faturando há muito tempo com a saída dos militares no poder. Porque o povo quis tirar na época os militares, em 85, e entregou o poder na mão dos civis, do Fernando Henrique, do Fernando Collor, Lula, Dilma e toda essa cambada de vagabundo. Ninguém presta, na verdade. Ninguém presta. Antes que me provem ao contrário, eu quero ver o que vai acontecer em 2019. Só que com essa teia de aranha de políticos, ali Magno Malta, né? Um cara que defendeu Lula, Dilma, Temer, defendeu Bolsonaro, ou seja, ele se entrega para todo mundo. Se entrega para todo mundo para conseguir uma vaguinha. E recebeu a FUNAI, que está na mão de Magno Malta, através da assessora de Magno Malta, da pastora, que é pró-vida, tudo bem, também sou pró-vida, sou contra o aborto, mas a pastora já chegou dizendo que vai dialogar com o movimento LGBT. É uma piada. Não somos contra o homossexualismo, longe disso. Mas o movimento LGBT é um movimento político. É um movimento criado pelos grandes globalistas, os Rockefeller, Rothschild, pela maçonaria, pelo comunismo, que eles tomaram o movimento LGBT para destruir uma nação, destruir uma sociedade, aprovando o casamento gay, aprovando tantas coisas. E ela vem dizer que vai dialogar. Tem que dar um chute na bunda desse povo. Então, ou essa pastora que foi escolhida ministra é muito ingênua demais, ou ela é uma infiltrada demais. Não tem meio termo. Ou ela é muito inocente na história, ou ela é muito canalha na história. É essa que é a verdade. Porque ela é assessora do Magno Malta, que esteve em todos os outros governos. Todos. Defendendo cada um que subia ao poder. E agora recebeu a FUNAI em suas mãos, que demarca as terras. Qual que é a pasta mais importante do Brasil? Qual que é o ministério mais importante no Brasil? Será que não é a FUNAI? Que demarca as terras onde é explorado toda a riqueza do Brasil e entregue a outros países? Porque quando você demarca uma terra, ninguém pode entrar nessa terra. Nem o exército brasileiro pode entrar nessa terra. Essa é a realidade do Brasil. Então, gente, vamos ficar de olho nesse povo. Vamos ficar de olho nas pessoas, nos políticos que estão assumindo os cargos, para lutar contra todo esse processo, contra todo o sistema político, comunista, maçom instalado no Brasil. Nós
intervencionistas. Brasileiros, somos contra todo o sistema. Comunismo, maçonaria, sionismo, Illuminatis, contra todo esse povo que se apossou do poder. Então, gente, dê seu like, compartilhe no seu grupo, na sua página. Eu vou passar os links abaixo. Dê uma olhada, gente, nos links. Porque tudo que eu estou falando aqui não é invenção minha. Tem alguns links que já são um pouco antigos, mas não quer dizer nada. Porque desde a saída dos militares do poder em 85, o Brasil começou a ser entregue para todo esse povo de fora. Veja esse link, veja o documentário, veja o link desmascarando o Magno Malta e outros políticos. Então, gente, até a próxima e estaremos aí se Deus quiser. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Essa live vai para o YouTube, né? Então, quem não se inscreveu no YouTube, entra lá, se inscreve, toca o sininho, né? Convide seus amigos para curtir também e inscrever-se no YouTube. Até a próxima, se Deus quiser.